Hoje vamos abrir o capô de uma instituição financeira que é, no mínimo, intrigante. A gente tem aqui um banco com quase 100 anos de estrada, uma verdadeira instituição, mas que na Bolsa de Valores ainda é tratado como uma empresa pequena, uma small cap. A pergunta que fica é, por que a gente está falando dele agora? O que tem de tão especial nos números recentes que faz a gente parar para analisar? É uma ótima pergunta. O Banrisul é um caso de estudo fascinante, de verdade. Pensa nele como um navio robusto, antigo, que está aprendendo a navegar nos mares agitados da tecnologia e da competição digital. Ele tem um domínio regional muito claro, o que é a força dele e, ao mesmo tempo, seu calcanhar de Aquiles. Nossa análise hoje vai fundo nos fundamentos, nos riscos que, não são tão óbvios, e, claro, no retorno que pode estar escondido ali, usando os dados mais recentes que o próprio banco divulgou. Boa. Então, nossa missão hoje é desvendar esse quebra-cabeça. De um lado, a gente tem o controle estatal, a concentração regional, que geralmente acendem um alerta para o mercado, né? Do outro, números de performance e uma política de dividendos que parece encontrar uma história bem diferente. A questão é, o Banrisul é uma joia escondida ou, sei lá, uma armadilha de valor? Vamos descobrir. Para começar, vamos colocar todo mundo na mesma página. Estamos falando de um banco de 97 anos, com um valor de mercado em torno de 5 bilhões de reais, mas para quem está nos ouvindo, o que isso significa na prática? Coloca esse tamanho em perspectiva para a gente, comparando com os gigantes do setor. Claro. Vamos dimensionar isso. A carteira de crédito total do Banrisul é de 64 bilhões de reais. Parece muito, né? Sim, parece. Mas esse número é apenas cerca de 5% da carteira de um Itaú ou de um Banco do Brasil. Ele é o 12º maior banco do país em ativos totais. Então, assim, ele não é um peixe pequeno, é uma instituição relevante, mas definitivamente não joga na mesma liga dos 5 bancões que dominam o cenário nacional. Entendi. E um ponto que salta aos olhos nos materiais é a concentração geográfica. Das quase 500 agências, a imensa maioria fica no Rio Grande do Sul. Isso me parece um risco bem considerável. Quão perigoso isso é de verdade? É o principal ponto de atenção, sem dúvida nenhuma. Essa dependência da economia gaúcha é um risco crucial. Para ter uma ideia, 21% de todo o crédito do banco vai para o setor rural do estado. Imagina um impacto direto se houver uma quebra de safra forte ou uma crise específica no agronegócio da região. O banco sentiria isso em cheio. Ou seja, se a economia do Rio Grande do Sul vai mal, o Banrisul sofre junto. Não tem muito para onde correr. Exatamente. Só que aqui está o outro lado da moeda. Esse mesmo fator de risco revela o potencial de crescimento que está ali represado. O banco mal existe nos estados vizinhos como Santa Catarina e Paraná, que são economias fortíssimas. Se em algum momento houver uma mudança de estratégia, talvez até uma privatização, o espaço para expansão geográfica seria gigantesco. É um risco hoje, mas pode ser a maior oportunidade de amanhã. Interessante essa dualidade. Mas ok, assumindo esse risco geográfico, qual é a recompensa para o investidor? Isso me leva direto para um dos principais atrativos do setor bancário, os dividendos. Os relatórios indicam que o Banrisul tem um histórico de ser um bom pagador. Sim, e essa é uma das âncoras da tese de investimento no banco. Eles têm uma política de longa data de pagar dividendos trimestralmente, o que é ótimo para quem busca um fluxo de renda mais previsível. E a política para 2025 já está definida, eles vão distribuir 40% do lucro. Historicamente, isso tem resultado num dividend yield, ou seja, o retorno em dividendos, que flutua numa faixa bem gorda, sabe? Entre 8% e 10% ao ano. E eles são bem organizados nisso, né? Vi que há uma frequência de anúncios em vários meses. Março, maio, junho, setembro, novembro e dezembro. Isso ajuda na previsibilidade. Exato. Essa frequência mantém o investidor no circuito, recebendo proventos regularmente. Agora, para entender esses dividendos, a gente precisa olhar a estrutura de controle. O governo do Rio Grande do Sul é o acionista majoritário, com quase metade do capital total e a grande maioria das ações com direito a voto, as ordinárias. E isso significa que, para o pequeno investidor,
O que sobra no mercado são basicamente as ações preferenciais, as de final 6, certo? E como fica a proteção desse acionista se o governo decidir vender o controle um dia? Perfeito. E essa é uma dúvida crucial. Aqui entra um mecanismo de proteção muito importante. O Estatuto do Banco garante 100% de tag-along. Na prática, isso quer dizer que se o governo vender o controle por, digamos, R$ 30 por ação, você, acionista minoritário com ações preferenciais, tem o direito garantido de vender as suas pelo mesmíssimo preço. É uma salvaguarda que iguala o jogo e protege quem tem menos poder. Entendi a proteção do tag-along. Mas essa proteção só vale se a saúde financeira do banco for boa, certo? De que adianta ter essa garantia se a empresa não dá lucro? Como estão os números na prática? Eles sustentam essa política de dividendos e essa perspectiva toda? Aqui está o segredo que talvez o mercado não esteja vendo com clareza. O Banrisul tem uma espécie de superpoder financeiro, o baixo custo de captação. Os dados do terceiro trimestre de 2025 são claros. Ele consegue pegar dinheiro no mercado pagando o equivalente a 82% da taxa Selic. Espera aí, só para eu entender o impacto disso. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele está comprando a matéria-prima dele, o dinheiro que ele vai emprestar, com um desconto de quase 20% em relação à taxa básica de juros. Muitos bancos de porte semelhante captam pagando 100% até 105% do CDI. Nossa! Essa diferença é brutal. É uma vantagem competitiva enorme, que vai direto para a margem de lucro em cada empréstimo que ele faz. Ok. O banco pega dinheiro mais barato e empresta mais caro, gerando uma boa margem. Mas e a qualidade desse empréstimo? Não adianta nada ter uma margem alta se o cliente não paga. Com essa concentração regional e o foco no agronegócio, o risco de calote não é maior? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está nos números. A inadimplência, de fato, deu uma subida recente, para 2,6%. Mas, e isso é fundamental, esse número ainda está abaixo da média de todo o sistema financeiro nacional. O banco é mais conservador do que parece. E as provisões? Ele está se preparando para possíveis perdas? Tá, mas de forma muito eficiente. As provisões para devedores duvidosos consomem apenas 1,4% da carteira de crédito total. É um patamar considerado muito baixo, o que sinaliza que a gestão enxerga uma alta qualidade nos créditos concedidos. Grande parte disso se deve ao peso do crédito consignado, aquele com desconto em folha, que tem um risco de calote naturalmente muito menor. Certo. Então temos um custo de captação baixo e uma qualidade de crédito decente. Mas nem tudo são flores, imagino. Identificamos nos estudos um ponto fraco bem claro. A receita com serviços está quase parada, crescendo a um ritmo de 1%. Isso não é preocupante? É o grande desafio. E não só para o Banrisul, mas para todo o setor bancário tradicional. A concorrência dos bancos digitais, que dão isenção de tarifas em tudo, de contas a cartões, espremeu essa fonte de receita. Aquele dinheiro fácil que os bancos ganhavam com taxas de manutenção de conta e TEDs está secando. Para o Banrisul, esse segmento, que historicamente tem margens altíssimas, simplesmente não está mais ajudando a crescer. E essa virada digital que a gente vê em todos os bancos, ela é a única saída para esse problema. Ou seja, a única forma de compensar a perda de receita de tarifas é cortando custos com agências e pessoal. Em grande parte, sim, a estratégia é essa. Já que eu não consigo mais crescer a receita de serviços como antes, preciso ser muito mais eficiente na minha operação. E os dados mostram que eles estão avançando nisso. O número de usuários digitais saltou de 1,3 para 1,6 milhão. Hoje, 88% de todas as transações do banco já acontecem online, sem ninguém precisar pisar numa agência. E o resultado prático disso é o corte de custos. Exatamente. Essa migração para o digital permite que o banco, de forma planejada e gradual, reduza o número de agências físicas e otimize seu quadro de funcionários. Menos agências, menos aluguel, menos segurança, menos pessoal. Tudo isso se traduz em controle de despesas administrativas, o que libera mais dinheiro para virar lucro no final do dia. Ok, vamos juntar as peças agora. A gente tem um banco regional com um risco claro, mas que tem um superpoder de captar barato, uma carteira de crédito controlada,
um problema na receita de serviços, mas que está sendo atacado com mais eficiência digital. Então, o que tudo isso significa para o investidor? Vamos falar de valoração e do potencial de retorno. Vamos traduzir tudo isso em números usando as projeções da própria companhia. Eles esperam um lucro de quase 1,3 bilhão de reais para 2025. Se a gente comparar isso com o valor de mercado atual, que é de uns 6 bilhões, chegamos a uma conclusão impressionante. O lucro anual que o banco pode gerar representa 21% do seu valor em bolsa. É uma relação lucro-preço extremamente alta. Desdobrando isso para quem nos acompanha. Com a política de distribuir 40% desse lucro, estamos falando de um dividend yield de mais ou menos 8,5% ao ano só em dividendos. Isso. Mas a análise não pode parar aí. E os outros 60% do lucro que não são distribuídos? Esse dinheiro não some, ele é reinvestido no próprio banco para fazê-lo crescer. Considerando que a rentabilidade sobre o patrimônio do banco, o famoso ROI, está na casa dos 12%, esse reinvestimento tem o potencial de gerar um crescimento de cerca de 7,2% ao ano nos resultados futuros. Então, peraí. Se a gente soma os 8,5% dos dividendos com os 7,2% do crescimento gerado pelo lucro reinvestido, o retorno total que está embutido no preço atual da ação seria de, quase 16% ao ano. Um retorno desses faz qualquer um parar para ouvir, né? Onde está a pegadinha aqui? Qual o risco que justifica um retorno potencial tão alto? A pegadinha é exatamente o que discutimos. O mercado cobra um preço por ser uma empresa estatal e por ter o risco regional. Mas colocando esse retorno em contexto, ele equivale a uma taxa de IPCA mais 9,7%. Se você comparar com os títulos do Tesouro longos, que hoje pagam o IPCA mais 7,2%, estamos falando de um prêmio de risco bem relevante. E o mais importante, esse cálculo de quase 16% considera apenas os lucros e dividendos. Ele não assume nenhuma reavaliação da ação pelo mercado. Tá, entendi. Ou seja, não depende do humor dos investidores mudar. E existe uma base histórica para acreditar que essa reavaliação pode acontecer, certo? Uma análise gráfica que recebemos compara a evolução dos lucros com o preço da ação e mostra uma desconexão bem interessante. Confirma. E esse, para mim, é o ponto mais forte do argumento. O lucro que o Banrisul gera hoje já está no mesmo patamar do pico histórico que ele alcançou lá em 2019. Só que, naquela época, a ação era negociada na faixa de R$ 24 a R$ 25 reais. Lembro disso. Hoje, mesmo com a alta recente, o preço ainda está uns 40% abaixo daquele pico. Eu me lembro de conversar com gestores que olhavam para o Banrisul em 2019 e o consideravam caro. Hoje, com lucros parecidos, muitos nem olham para o papel. É um exemplo clássico de como o sentimento do mercado pode se desconectar dos fundamentos. Faz todo sentido. É como se os resultados da empresa já tivessem se recuperado da crise, mas o preço da ação ficou para trás, ainda com medo. Exatamente. Esse descompasso sugere que o preço da ação ainda não acompanhou a recuperação operacional, o que pode indicar um espaço considerável para valorização se o mercado decidir reavaliar a empresa. Certo. Fazendo uma recapitulação para fechar o raciocínio, de um lado da balança temos um banco estatal com atuação muito concentrada no sul, o que traz um risco geográfico claro e talvez algumas amarras políticas para uma expansão mais agressiva. Do outro lado da balança, temos fundamentos que parecem muito sólidos. Aquele superpoder de captar dinheiro barato, uma carteira de crédito de boa qualidade, uma eficiência operacional melhorando com a digitalização e um histórico forte de pagar bons dividendos. A conclusão que se desenha é que o preço atual parece punir demais os riscos e não reconhecer totalmente a recuperação que já aconteceu nos lucros. Isso indica um potencial interessante, tanto para quem busca renda com dividendos, quanto para quem aposta na valorização da ação. Perfeitamente colocado. E isso nos leva à reflexão final, que é a grande questão para quem analisa a empresa. O desconto que o mercado aplica ao Banrisul, por ser estatal e regional, é uma avaliação justa e precisa do risco envolvido? Ou ele representa uma oportunidade para quem acredita na continuidade da melhoria operacional do banco e enxerga valor no longo prazo?
Hoje vamos fazer um resumo sobre o Banco Banrisul e por que ele pode ser uma aposta bem interessante. Nossa análise mostra que o Banrisul, que é um banco regional super forte no sul do Brasil, está com resultados melhorando e parece uma oportunidade bacana, sabe? Tanto pelos dividendos quanto pelo seu preço atual. Primeiro, o que chama atenção são os dividendos. O banco costuma pagar todo trimestre e a projeção de rendimento para 2025 é de 8,5%. Isso é baseado numa política de distribuir 40% do lucro. Falando em lucro, a expectativa é de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, o que já é maior que nos últimos anos. E a rentabilidade do banco, o famoso ROI, também está subindo, indo de 9% para 12%. Segundo ponto, a carteira de crédito deles é bem equilibrada. 45% dela é de crédito consignado, que tem um risco bem baixo. A inadimplência está controlada em 2,6%, o que é abaixo da média do mercado. E a grande vantagem competitiva deles é conseguir captar dinheiro mais barato, pagando uns 82% da taxa Selic, o que aumenta a margem de lucro, né? E por último, o potencial de valorização. Pensa comigo, o lucro do banco já voltou para o mesmo nível de 2019. Naquela época, a ação, a BRSR6, valia entre R$ 24 e R$ 25. Hoje, está uns 40% mais barata. Essa diferença pode indicar um potencial de reavaliação. Mas, claro, o risco principal é a concentração forte lá no Rio Grande do Sul. Resumindo, o Banrisul se destaca pelos dividendos e pelo potencial de alta na ação, mas o investidor precisa ficar de olho nesse risco regional. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.